seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Movimento da Semana. Hoje o assunto de destaque não poderia ser outro, né? Toda essa confusão política que se instaurou no Brasil desde que o presidente Donald Trump resolveu tarifar o país em 50%. Vamos conversar hoje sobre todos os desdobramentos econômicos e políticos que a medida do presidente norte-americano trouxe para o governo brasileiro. E teremos a participação da cientista política Priscila Lapa. Márcio Didier, aqui o nosso analista de política, participando de mais um Movimento da Semana. Márcio, seja bem-vindo. Obrigado, chefe. É um prazer estar aqui mais uma vez. Semana muito agitada, né? Muito. E continua, né? Parece que não termina. Semana que não vai terminar nunca parece. Vamos ver como isso começa com o tarifaço de Donald Trump. Sim. Que pega o país num momento político muito difícil, onde o governo brasileiro vinha perdendo popularidade, aprovação da população, e o presidente perdendo popularidade, enfraquecido no Congresso Nacional, mas, de repente, as coisas mudaram, né? Sim. A jogada de Donald Trump complicou bastante a situação do ex-presidente Bolsonaro. A priori, ele disse que tudo isso que ele estava fazendo, a questão da carta, da taxação de 50%, era por causa de Bolsonaro. E isso caiu como uma bomba, porque o que era um ativo do ex-presidente terminou virando-se contra ele, né? A partir da atitude do filho, Eduardo Bolsonaro, que vem acirrando muito o discurso nas redes sociais. Não, ele vem colocando os Estados Unidos contra o Brasil. Exatamente. Ele vem atuando contra a economia brasileira, contra a institucionalidade brasileira. Um parlamentar, né? Um parlamentar que foi eleito com 1.800.000 votos por São Paulo para defender os interesses do país e está fazendo o jogo lá pensando única e exclusivamente em salvar a pele do pai. Exatamente. E fica muito complicado quando você mistura uma coisa, mistura o pessoal com o caso dos interesses do país. Mas isso foi percebido pelo setor produtivo, tanto é que a última pesquisa da Quest mostra um crescimento, né, na aprovação do presidente Lula ali no Sudeste, né, que é uma região onde ele não tem muita... Não, ele é muito forte aqui no Nordeste, né? Grande parte do Norte. Pois é. Mas nessas regiões ele estabilizou, mas lá no Sudeste foi a única que ele cresceu. Agora, quando eu lhe perguntei no começo, né, comentei que o cenário mudou, eu me referia também ao que aconteceu em Brasília, né, do governo e o Congresso dando as mãos em defesa da institucionalidade. Depois de viver em dias de gato e rato, né? O presidente pedia uma coisa, o Congresso votava outra, o Congresso fez uma pauta absolutamente descolada da sociedade. E agora não, esse assunto da questão da taxação, porque você mexe com muita coisa. Você vai mexer com a economia brasileira, você vai ter que reestruturar grande parte da exportação, coisas que já estavam prontas para ser exportadas não vão conseguir ser exportadas por causa do aumento dessa tarifa. Produtos perecíveis, né? Muitos produtos perecíveis nessa pauta aí, que aí é um prejuízo muito grande, né? Porque o que não é perecível ainda dá para segurar, espera um pouquinho, mas o que é perecível? E às vezes nem dá, né? Frutas, né? Pescados. Porque imagina, um avião que custa milhões de reais da Embraer, que você tem o caso da Embraer, e você sobretaxar uma coisa dessa com 50% a mais... É um absurdo, né? Fica inviável, né? Essa coisa. Mas aí, o que é que vai ser feito? Vamos buscar novos mercados, né? Mas você fez uma entrevista com a cientista política Priscila Lapa e ela analisa esse cenário, né? Bora assistir? Bora, vamos lá. E para ajudar a gente a compreender um pouco todos esses acontecimentos que estão acontecendo na política, estou aqui com a cientista política Priscila Lapa, né, que vai falar com a gente um pouco sobre isso. Bolsonaro termina saindo isolado de toda essa confusão da tarifa de Trump, do pedido de condenação por parte da Procuradoria-Geral da República. Tudo isso o deixa isolado, professora? Eu acho que o caminho de entendimento disso tudo é, primeiro, a gente compreender que muita gente tentou simplificar o Brasil nos últimos anos a essa polarização. Tudo era polarização. A relação com o Congresso,
a relação entre os partidos, a própria definição dos rumos, direita e esquerda, passavam por essa polarização, como se tudo pudesse ser explicado e coubesse nessa polarização. Eis que vem, né, o ano de 2025, com esse primeiro, né, movimento de Trump, num primeiro instante, não direcionado ao Brasil, mas a gente sabia que em algum momento isso poderia acontecer, né, porque ele estava direcionando ali toda essa questão dessas relações, de uma imposição, de uma hegemonia saudosista, né, norte-americana, para vários países emergentes, com aquela reunião dos BRICS. Ele já, né, se sentiu ali um pouco pressionado a direcionar a sua linha de fogo ali para o Brasil, e aí vem exatamente toda essa discussão a partir daquela famosa carta que ele direciona para o Brasil, estabelecendo essa medida do tarifaço. Então ali existia, né, começou a existir ali um sentimento de que a polarização, isso caberia também na polarização, teria as pessoas. Os bolsonaristas apoiariam incondicionalmente aquilo que estava acontecendo por se tratar de um gancho político dessa possível anistia a Bolsonaro, enquanto que lulistas ou oposicionistas a Bolsonaro, né, veriam como uma medida negativa. Mas deixa que algo dessa natureza, dessa complexidade de uma relação comercial, de países que já têm um laço, né, muito estabelecido, né, de uma certa estabilidade nessa relação, isso atinge de uma forma muito mais expressiva a sociedade brasileira sob um viés que é o da insegurança econômica. A gente está falando aí do tecido produtivo que se viu, né, numa situação delicada de dizer se isso for adiante, e parece que tende aí, né? Sim, que até agora não houve nenhum recuo. As vias de negociação parece que vão primeiro para um estabelecimento, para depois, quem sabe, uma conquista de um recuo. Então, né, a gente começa a olhar a coisa para além dessa relação política trivial da polarização. Aí, além disso, você tem todo um encadeamento ali da classe média, da sociedade, e a pesquisa, né, recentemente divulgada deixou isso muito claro. Quase 70% da população brasileira disse que isso é ruim para o Brasil. Então, a partir do momento que a pessoa sente no bolso, sente a insegurança, a economia sempre explica a política, né? De dizer, a partir do momento que eu tenho a minha segurança de vou continuar empregado, vou poder continuar consumindo, isso vai atingir minha família, isso impacta na minha micro e pequena empresa, em que medida? Então isso começa a sair dos muros da polarização. E aí, à medida que há uma radicalização do ponto de vista de Bolsonaro, né, dos seus filhos e daquele núcleo mais duro ali apoiado, né, dos seus apoiadores, uma radicalização de que tem que ser isso mesmo, começa a haver um recuo que não foi necessariamente a partir do movimento da reação do governo brasileiro, mas sobretudo desse risco, desse medo, que jogou esse presente no colo, né, do governo federal de dizer, resolva, agora está na sua mão. E você veja que a discussão sobre anistia nunca foi consensual no Brasil. Desde que começou esse movimento de vamos em busca de uma anistia, né, a classe média nunca apoiou incondicionalmente de dizer vai anistia todo mundo. E tá ficou ali no nicho bolsonarista. Ficou ecoando dentro do nicho bolsonarista. Então, as pessoas vêm com muita insegurança. Movimentos desse tipo de grandes perdões, né, as pessoas vêm com muito receio. Isso hoje... No final das contas, as pessoas olham, isso vai perdoar uma classe política, isso é a favor da classe política. Quando a gente tenta, né, esmiuçar melhor essa crise atual, né, que a gente vive no Brasil, por exemplo, a agenda do Congresso Nacional muito contrária ao que a população tem sinalizado. Completamente descolada da sociedade. Da sociedade. E aí a gente está vendo como isso também está botando molho nessa crise. Então é como se a gente estivesse começando a sair, pelo menos na pauta atual, desse processo de a polarização não está dando conta de dizer quem vai ficar contra ou a favor de alguém. Porque a polarização é como se fosse um grande pano de fundo que posiciona as pessoas favoráveis ou contrárias às coisas. Mas a partir do momento que a economia... E que num ponto beneficia os dois lados. Sim. Né? Eu me posiciono contra o outro, eu ganho meus adeptos, eu ecoo ali na minha bolha. Só que agora passou um pouco dos muros, né? E quando veio o Pix, aí a gente já viu, e o governo provou desse veneno lá no início do ano, né, com aquela possibilidade de taxação do Pix, ele viu como essa pauta é sensível, porque ela afeta todo o sistema produtivo, ela afeta do mais pobre, as grandes transações, ela afeta tudo. Isso é um consenso. Pronto, eu vivo dizendo que a gente vem perdendo a capacidade de criar consensos no Brasil, a opinião pública, a classe política, as instituições, mas o Pix parece é uma unanimidade. Ele é uma unanimidade, é basicamente uma unanimidade no Brasil. Então, agora o tarifaço de Trump foi até o Pix, porque teve esse desdobramento, não ficou só num discurso, né? Teve essa investigação que o governo norte-americano já tinha sinalizado que faria e está fazendo. Então isso começa a gerar outros efeitos que vão para além dessa polarização. Agora, nessa
nessa salada de coisas, de taxação, de Trump e tal, que começou-se a ver que não era apenas por causa da condenação de Bolsonaro, tinha muita coisa por trás dessa carta, dessa sobretaxa e tudo mais. Termina beneficiando o atual presidente, que a pesquisa já mostrou um pouco de crescimento e de crescimento numa região que ele não estava bem, que era o Sudeste. Isso, claro que a opinião pública ela é muito volátil, né? A gente está no olho desse furacão. Essa agenda é a agenda imediata, é a agenda do dia. Sim. As pessoas muito ainda reativas, olhando qual o nível de reação também que o governo vai ter. Né? Assim, a gente sabe que uma crise desse tamanho, ela tem ali relações diplomáticas, ela tem questões muito complexas e a gente vai ter que assistir ao longo dos dias a capacidade de reação do governo. Muita gente acha que no início o Lula reagiu de maneira muito tímida, queriam que ele realmente fosse para a linha de frente e dizer assim, aqui não. Outros já acham que ele tem se excedido em algumas falas públicas, que isso pode agravar a crise, que ele não mostra muita disposição de negociação e o caminho é a negociação. Mas o fato é que a negociação via Bolsonaro, ela está descartada tanto do ponto de vista institucional como da própria opinião pública. A opinião pública não se sente segura de que o caminho para resolver a crise é Bolsonaro. Né? Isso é um dado importante nessa reação política de Lula. Sim. Nesse momento atual. É ele entender que ele é parte da solução. Bolsonaro não tem sido colocado pela opinião pública como parte dessa solução. Então precisa ver o tamanho da longevidade de disposição que a opinião pública vai ter para isso. Claro que o prazo é curto, o prazo, né, dado lá por Trump é exíguo, está se aproximando, mas ele tem feito o movimento que tem que ser feito. Na minha percepção, ele está fazendo o que se espera de um chefe de Estado, né, faça. E junto com o tecido produtivo, a gente sabe que o tecido produtivo também não está parado esperando por governo nenhum. Sim. E não tem que ficar mesmo, ele tem que ir lá. Né? São relações que envolvem o bolso, né, dessas pessoas diretamente. A gente está falando aí de cargas gigantes que não vão chegar lá e vão para onde? Das mangas lá do Vale de São Francisco que não vão sair do pé e vai acontecer o quê com tudo isso? Então não tem ninguém parado esperando governo nenhum negociar. Mas o papel do governo é muito importante nesse sentido da serenidade. E ele colocou um interlocutor muito eficaz nesse sentido, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Sim. Ali tem capacidade de sentar com o tecido produtivo, de dialogar, de fazer o papel que tem que ser feito. Que ele fez isso para a campanha. Ele trouxe para a campanha essa questão do setor produtivo. E ele traz essa serenidade na fala, né? Ele está deixando o palanque para Lula. E Lula tem que surfar, né, dentro do ponto de vista da estratégia política dele, nesse momento também, de dizer, eu defendi a soberania do Brasil, eu não tenho medo, eu não me dobro. Ele tem feito comparações desse momento com outros momentos críticos, né? Ele fala lá daquele momento, né, da guerra do Iraque, quando o Brasil foi chamado a colocar suas forças armadas também no combate, e ele disse não. Eu soube dizer não lá no passado e estou sabendo dizer não agora. Então, se ele souber conduzir isso, o problema é o quanto isso dura. A gente está em outra era, a gente está numa era em que a volatilidade da opinião pública ela é muito mais, né, é muito mais rápida. E muito pautada por redes sociais também, né? Então, ele não pode, agora é a hora dele não errar. Ao mesmo tempo que ele ganhou essa oportunidade de reação, é a hora também de não cometer deslizes. Né? Essa postura de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos ajuda em que medida essa questão de Lula? Ficou muito crítica, né, essa posição. A gente está falando de alguém investido de um mandato público. Eu acho que isso pesou muito. Claro que tem os apoiadores, sempre tem as pessoas e as últimas pesquisas vinham mostrando isso, que cresceu um pouco, saiu dos 30% para cerca de 35% daquele núcleo mais duro bolsonarista, e o núcleo petista reduziu, né? Então a gente viu que, de fato, da eleição de 2018 para cá, a gente tem um crescimento mais consolidado de uma pauta mais conservadora, né? E de um eleitor mais disposto a ir para briga mesmo, no sentido da defesa dessa pauta do núcleo duro bolsonarista. Mas o Eduardo Bolsonaro se colocou quase que como uma elite. Veja, ele é alguém investido de um mandato público para defender os interesses, no ponto de vista de ser um parlamentar federal, de um país. E ele se coloca claramente como alguém que não tem vergonha de mostrar que está defendendo, sobretudo, os interesses dele e de sua família. E nem que para isso ele tenha que, né, escrachar as instituições brasileiras. Por mais que haja um sentimento latente na população brasileira de insatisfação com as instituições, isso é o que é alimentado ao longo do tempo. Não foi criado pelo bolsonarismo. Já havia uma insatisfação histórica, né, com o funcionamento das instituições. O judiciário, principalmente, sempre foi visto pela opinião pública como quase que uma casta acima da sociedade, que toma todas as decisões e tudo mais. Mas quando tem a soberania, né, que foi esse mote que, né, o governo federal está pegando muito, de o que está em jogo é mais do que um governo, é a soberania nacional. Você vê a postura de um parlamentar que está dizendo, vem, ataque meu país, e aí as pessoas estão pensando em nome de quê?
né? Então eu acho que criou um isolamento dele. Claro, isso tem um eco nesses 30%, 35%, sem dúvida, isso vai estar inflamado o tempo inteiro, mas já sem repercussões mais amplas e aliados começando a retirar, né, o seu time de campo, dizendo, deixa ele resolver a bronca dele sozinho, porque as reações, desde o início do ano, que tem, né, uma certa contestação institucional. O que é que um deputado foi fazer nos Estados Unidos? Como é que a pessoa abre mão de um mandato de deputado eleito federal? com mais de 1.800.000 votos. Não é qualquer deputado federal, é um deputado com uma base estruturada, que tem uma carreira política, ele pode ser o sucessor do pai, né? A gente vê aí a questão de saúde, a questão da idade, do desgaste do material político do pai, ele tem ali uma linha sucessória e de repente ele abre mão disso de uma forma muito desenfreada ali. Então até os aliados estão vendo assim, deixa ele resolver lá, deixa ele Será que ele já não está tramando essa sucessão a partir daí, fazendo, sei lá, uma política externa, alguma coisa desse tipo? Mas ele tem uma dificuldade de relacionamento ainda, talvez, mas Bolsonaro sempre foi conhecido por suas posturas duras, né? Por essa, né, essa incapacidade de ceder nas coisas, é muito o estilo Bolsonaro. Mas isso cabe para Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro já é de outra geração, né? Se espera minimamente algumas posturas, né, dentro desse perfil, né? Assim, você vê um Nicolas Ferreira, não é nada moderado, mas ele consegue abrir diálogos. O Eduardo parece que ele tem tido uma dificuldade, parece que a fórmula que ele vinha replicando para esse contexto crítico, ele não está sabendo entender muito bem o contexto. E claro, como eu falei, ele continua mantendo ali, mas num isolamento e se tiver que sacrificar alguma coisa, vai ser sacrificado ele e o mandato dele. Ninguém vai botar a mão no fogo. A gente viu recentemente Carla Zambelli, tem visto outros, né, que fizeram ali um movimento mais radical em torno do bolsonarismo e que acabaram tendo que resolver sua bronca sozinho. A gente sente que ninguém quer também ir até um nível de desgaste para botar a mão no fogo. Né? Dentro dessa coisa, se ele não for descartado, evidentemente, como vem fazendo com algumas outras, para ele ser uma alternativa a Bolsonaro, ele tem que voltar para o Brasil. E ele consegue voltar para o Brasil? E ele tem dito que está disposto a abrir mão de mandato e tudo. E o próprio pai, né, nesse episódio ali das medidas, né, que foram tomadas contra ele agora mais recentemente, disse que ele não pode voltar para o Brasil. Ele vai ter problema caso ele volte para o Brasil, porque há um indício de que a ação, né, de conter Bolsonaro está muito mais relacionada à atuação do Eduardo, né, como ele tem agido lá. E ele está lá, né? Ele pode fazer relacionamentos, ele pode colocar em risco. Então, realmente é um risco e ele percebe isso. Ele, né, não tem ninguém inocente nessa história, né? Quando a pessoa faz um movimento desse nível e faz suas articulações nesse nível, ele está sendo um respaldo. Ele entende que tem um respaldo até certo momento, até certo limite. E ele não é consenso dentro do PL. O PL conseguiu um crescimento, né? O partido que dá respaldo, inclusive financeiro, à família Bolsonaro. Mas é um crescimento artificial também, né? Sim. Como foi o PSL. Sim. Mas é um partido que ganhou outros nomes, que ganhou outras lideranças, que começa a dizer assim, tudo bem, eu preciso do bolsonarismo, mas eu vou tentar aqui uns movimentos para além de Bolsonaro. Tem um capital político que dura enquanto a pessoa tem mandato, enquanto a pessoa tem uma caneta, enquanto a pessoa tem, né, a capacidade de fazer certos movimentos. Hoje o Bolsonaro está ficando cada vez mais incapaz de tomar certas medidas. Primeiro por essas questões jurídicas todas. Para onde ele se vira agora, ele tem ali um certo cerceamento, porque ele responde, né, por essas questões. Enquanto não tiver todo esse desfecho do processo, ou dos processos aos quais ele responde, ele vai ter muita dificuldade. Então ele fica ali muito na asa do PL. Até onde vai esse respaldo que o PL tem dando? E outra questão ligada a Eduardo é que as pessoas têm se perguntado se ele abriu mão, né, é uma licença não remunerada. Ele não está sendo, né, não está recebendo os benefícios ali de ser um deputado federal. Ele está se mantendo como nos Estados Unidos? Num padrão alto, né? Num padrão. Ele não foi para lá humildemente tentar uma vida melhor, né? Ele está se mantendo ali. Isso estava tudo ali meio guardado, mas isso foi muito escancarado a partir desses episódios aí envolvendo Donald Trump, das pessoas se perguntando quem é que está dando respaldo a ele por lá. E até onde o PL e as lideranças do partido estão dispostas a segurar esse pepino, que é explicar todo esse recurso, né, e tudo isso. E lembrando que a justiça está super de olho em todas essas movimentações. Né? Agora, Priscila, só para concluir, a gente falou aqui dos últimos acontecimentos e vamos dizer, a cereja do bolo foi o ministro Alexandre de Moraes ter determinado o ex-presidente Jair Bolsonaro a usar a tornozeleira eletrônica. Como é que vai ser isso agora? Dá para já projetar alguma coisa daqui para frente?
Esse tipo de episódio, ele sempre tem as duas faces, né? Tem a face das pessoas dizerem assim, a justiça está agindo, e as pessoas criam uma desconfiança, por mais que seja, né, que muita gente ainda apoia e tal, mas muita gente diz assim, opa, o que está acontecendo, né? Ele vai ficando isolado também do ponto de vista político, né? Isso, inevitavelmente, tem gente que deixa lá, que agora é com ele. Mas cria também do outro lado o discurso da vitimização, né? E foi isso que ele utilizou, que ele vem utilizando. Né? Todo esse argumento da anistia, do excesso da justiça, né? Isso não é um enredo novo no Brasil, diga-se de passagem. A gente já viu esse filme. Sim, com outros... dá para fazer o paralelo com a prisão do agora presidente Lula? Sim, é inevitável que a gente pense sobre isso, porque como historicamente o ciclo foi do ápice de um processo de julgamento e de exposição pública, de fragilidade política, para um processo quase que de redenção, e que isso contribuiu, claro, ele se viabilizou como candidato, conseguiu ganhar uma eleição, né? É possível que isso as pessoas estejam enxergando, isso ele está hoje, quem está na crista da vez, né? Esse ciclo vai acontecer novamente. Até porque a gente sabe que tem, né, o devido processo legal no Brasil é sempre muito controverso. Não há unanimidade sobre todas as medidas que vêm sendo tomadas. Tem toda essa discussão atual sobre dosimetria da pena. As penas estão sendo muito excessivas, não estão. Isso vai acontecer com o Bolsonaro também. Agora, claro, num processo, como ele radicaliza, e claro, isso insufla, isso faz parte do modo Bolsonaro de ser, mas isso também gera um desgaste. Cada vez que ele não consegue obter êxito nas suas estratégias, isso também gera um desgaste na mesma proporção. Tanto que um debate muito atual dentro da direita é quem é o sucessor. Já se fala muito sobre isso, né? Sobre a inviabilidade do próprio Bolsonaro, né? Ele está inelegível e tudo que vai acontecer daqui para o ano que vem, e de não vir um candidato do próprio núcleo bolsonarista para não herdar justamente esse desgaste, né, político. Mas o discurso da vitimização ele sempre vai estar presente, né, da humilhação pública, como ele tem colocado, e dos excessos que podem ter sido cometidos, que lá na frente podem sofrer o mesmo revés que o presidente Lula experimentou também recentemente. Professora Priscila Lapa, eu queria agradecer, né, a sua participação aqui no nosso Movimento da Semana e dizer que a gente está sempre aberto aqui. Quiser vir falar, comentar os assuntos políticos, a gente está aqui. Chama que eu venho, é um prazer. Obrigado. E assim nós encerramos o nosso Movimento da Semana. Espero que vocês gostem, deem o seu like, sigam o nosso canal, para que a gente possa se encontrar no próximo episódio. Até a próxima!